meus amigos, então, como a gente disse, o próprio TCE e o TCU, eles dizem que essas escusas genéricas sobre a LINDB não são suficientes para afastar a responsabilidade do gestor, né? Então, o que eu preciso fazer, então, me parece? Pessoal, primeiro ponto, eu acho que a gente precisa levar os órgãos de controle a sério. Então, você que vai trabalhar aí numa prefeitura como assessor jurídico, você que vai trabalhar, eu acho que você precisa mostrar para o gestor público a importância de levar a sério uma notificação do Ministério Público, uma notificação do Tribunal de Contas. Por quê? Porque você precisa sempre produzir essa prova na seara administrativa. A prova na seara administrativa tem que ser muito bem feita e você tem que justificar o máximo possível ali a sua conduta. Ou seja, levar a sério, para mostrar, inclusive, os fatos que envolvem aquela determinada atuação, né? Para mostrar que não é uma escusa genérica sobre a LINDB, mas é mostrar o que levou aquele gestor a tomar aquela decisão naquele caso concreto. Mas, professor, o senhor disse que as coisas são independentes, as instâncias são independentes, né? O cara pode ser responsabilizado na seara judicial, lá por improbidade, ou na seara administrativa, pelo controle interno, ou no próprio Tribunal de Contas. Então, por que eu vou dar tanta importância assim para o Tribunal de Contas, por exemplo? Afinal de contas, a própria lei de improbidade diz que a aplicação das sanções desta lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo controle interno ou Tribunal de Contas. Ou seja, se o Tribunal de Contas aprovou ou não minhas contas, se o controle interno aprovou ou não minhas contas, é algo indiferente, né? Porque, afinal de contas, eu posso mesmo assim responder por improbidade, né? Mesmo assim eu posso responder por improbidade, mesmo que minhas contas tenham sido aprovadas. Pois é, mas a própria lei de improbidade foi alterada para colocar um parágrafo aqui, para dizer que os atos do controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Ou seja, o fato do Tribunal de Contas ter aprovado as contas ali do gestor, alguma influência vai ter na cabeça do juiz lá da improbidade. E outra coisa, as provas produzidas pelos órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Ou seja, as provas produzidas lá no Tribunal de Contas, as perícias que a gente produziu lá no Tribunal de Contas, as informações do Tribunal de Contas, serão levadas em consideração pelo juiz e vão ser juntadas aqui, podem ser juntadas ao processo. Ou seja, apesar de haver uma independência de instâncias, essas informações produzidas lá no Tribunal de Contas podem impactar diretamente a ação de improbidade. Então, dito isso, eu vou fazer uma grande atuação dedicada, com paciência, com atenção, como eu disse, ao Tribunal de Contas, e a mesma coisa no controle interno e a mesma coisa no Ministério Público. Mas, principalmente, se eu estou atuando de forma consultiva, preventiva na defesa do gestor, eu acho que tem outro aspecto que é fundamental também, que é você mandar aquele projeto de lei lá para a Câmara, que a gente falou, que vai definir as atribuições, as funções de cada ente, de cada secretaria, de cada órgão, deixando muito claro o que diz cada órgão, deixando muito claro o que cada secretaria vai fazer, as competências, atribuições, que é para tirar essa responsabilidade de que o prefeito faz tudo no município. Segundo ponto, e esse eu acho que também é fundamental. Esse ponto é baseado no artigo 22 da LINDB, que a gente comentou aqui, que na análise da atuação, a gente vai levar em consideração os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Só que tem um problema. Eu já entendi. Será levado em conta os obstáculos e dificuldades reais do gestor. Tá? A LINDB é clara.
Mas vem comigo. Hoje, o prefeito está no mandato, está na cadeira. Aí, vem um processo qualquer, uma atuação qualquer, e a dinâmica da administração é tão grande, é tanta coisa, que o cara se permite fazer um despacho decidindo algo em 2 linhas. É bem comum na administração, aprovo, de acordo. Só que quando você faz isso, eu sei que no dia a dia da administração, o prefeito levou em consideração que tem aquele problema, levou em consideração que tem aquele outro problema e que tem aquela outra solução. E eu sei que tem um monte de coisa que ele levou em consideração. Mas isso não está no processo. O tempo passa, esse prefeito deixa de ser prefeito, um outro prefeito assume, e esse ato aqui vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas, ou pelo Ministério Público, ou pelo controle interno. Só que vai ser fiscalizado depois de alguns anos. Por exemplo, a lei de improbidade fala que o prazo de prescrição atual é de 8 anos a contar do ato. 8 anos que ele não vai estar mais na cadeira. E aí? E aí, quando você receber uma citação para se defender desse caso, você nem vai lembrar o que foi que aconteceu. E como é que você vai colocar no processo as dificuldades reais do gestor, sem que pareça que são escusas genéricas sobre a Lindbe, como o Tribunal de Contas aqui colocou, numa decisão muito acertada? Aí, meus amigos, nós temos que mudar também um pouco a qualidade das decisões administrativas. Se é um caso complexo, cabe a você, que é assessor do gestor, colocar vários considerandos. Considerando que aconteceu isso, 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 isso. Considerando que aconteceu aquilo, aquilo, aquilo. Considerando que em determinada situação aconteceu isso. Toma-se a decisão nesse sentido. Entende? Eu estou colocando no processo os obstáculos e as dificuldades reais que estão me levando a tomar essa decisão. Por quê? Porque daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 8 anos, ainda que eu não esteja na cadeira e que não haja boa vontade da administração pública atual, da gestão atual, me ajudar na elaboração dessa defesa, eu está no processo e isso está verbalizado no processo, quais foram as dificuldades e os obstáculos reais. Então, na pandemia, várias decisões complexas precisaram ser tomadas, né? Decisões trágicas, muitas vezes, né? Escolhas trágicas, que qualquer das 2 decisões, ou 3 decisões que o gestor tomava, eram decisões ruins, ele tinha que escolher a menos pior, por assim dizer, né? Então, são pontos, meus amigos, que muitas vezes a gente precisa colocar no processo, porque é para se resguardar quanto a um futuro controle. E tudo isso que eu estou dizendo por quê? Porque o direito administrativo, que fala de supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, na minha visão, ficou no passado. A ideia do curso é exatamente a gente discutir o novo direito administrativo, um direito administrativo resolutivo, que resolva os problemas. Vou te dar um exemplo. Sabe qual é o maior problema? Se você visitar uma comunidade na sua cidade, se você perguntar para as pessoas qual é o maior problema dessa comunidade, às vezes o maior problema não é queremos saúde, queremos educação, queremos segurança. Não são problemas gerais, indeterminados. Muitas vezes o maior problema daquele povo que está ali, daquelas pessoas que ali estão, não, o nosso maior problema é porque quando chove, alagam aquelas 2 ou 3 casas que estão ali embaixo, no morro, um pouco mais embaixo do morro. E aí é um transtorno, porque fica todo mundo tenso, a gente quer resolver aquilo ali. Poxa, então é muito fácil, porque se o município movimentar algumas peças, acho que a gente consegue até que empresários da região façam aquela obra. É uma obra o quê? De 20 mil reais, 30 mil reais? Os empresários fazem e doam isso para o município, quem sabe. Mas espera lá,
o terreno é um terreno público? É regularizado? Ou é um terreno que é uma invasão? Poxa, se for uma invasão, pode o município autorizar uma construção para resolver o alagamento na casa de uma pessoa que está numa invasão? Poxa, mas então o município não pode fazer, porque pelo princípio da legalidade não pode ser feito. E pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, a administração pública só pode fazer o que o interesse público quer e o que o interesse público vai. Veja, a gente fica em cima de jargões do direito administrativo e, na prática, nós não resolvemos o problema daquela comunidade. E se o direito administrativo não serve para resolver o problema da comunidade, ele não serve para nada. Serve para a gente ter a teoria do apagão das canetas, né? Ou a teoria do medo, que é, na dúvida, como eu sei que eu vou ser fiscalizado pela administração pública, como eu sei que eu posso ser fiscalizado pelo Ministério Público, como eu sei que eu posso ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas, e isso vai demorar não sei quanto tempo, eu que não vou assinar isso. É melhor que a dona Maria, que está lá na rua, fique com a casa alagada, porque eu, agente público, não vou botar meu nome na reta. E é exatamente isso que a gente precisa mudar, né, essa mentalidade, porque o direito administrativo tem que servir para resolver os problemas. E é a partir disso, de casos práticos, de discussões práticas, e que a gente vai tentar enfrentar um pouco, trazer toda a teoria e discutir casos práticos. E a ideia é exatamente que a gente possa democratizar isso aqui de forma aberta no YouTube.